Vamos começar a nossa reunião lendo no livro Fonte Viva e Enxertia Divina, mensagem 78. Se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Paulo. Toda criatura, em verdade, é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta distanciados períodos de existência. Sementeira na existência. Sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação e colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor com mais carinho pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível haja fartura e proveito. Na luta espiritual, em identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco, atingindo o conhecimento, a razão e a experiência. O pomicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual, com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. A cada novo dia de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmites aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos através de 1000 modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro. Amanhã será num livro amigo. Depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante na cena. Se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Se a incredulidade, por enquanto, te isola a mente, enovelando-te as forças no carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará debalde, porque ainda não produzes nos recessos do espírito a seiva que favorece a vida abundante. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, iniciando, Senhor, as reflexões desta noite, e conhecedores de nossas limitações, vimos rogar-te, Senhor, a bênção de tua inspiração celeste, a fim de que possamos desenvolver a contento as reflexões que faremos nesta noite. Seja conosco, Jesus amado, abençoa esta casa de bênção e que nesse instante possamos recolher em nossos corações, em nossos raciocínios, as reflexões que trouxemos
para a noite de hoje. Seja conosco e abençoa-nos os esforços de bem elaborarmos os teus ensinamentos. Que assim seja. Muito bem, nós estamos mais uma vez de volta, né? As nossas tarefas, mesmo que não presencialmente, mesmo que usando dos recursos que nos facultam a tecnologia nessa hora de distanciamento social, nós aqui estamos uma vez mais e rogamos a Jesus nos abençoe a tarefa. O professor Cláudio Samares anota no seu livro um poemeto de Roquer que diz assim: o coração tem 2 quartos, moram ali sem se ver, num a dor, no outro o prazer. Quando o prazer no seu quarto acorda cheio de ardor, no seu adormece a dor. Cuidado, prazer, cautela, canta e ri mais devagar, não vá a dor acordar. Esse poemeto nos leva a refletir sobre essa ânsia de prazer que é impulsionada pelo nosso egoísmo e como essa ânsia tem sufocado nossa consciência ao longo de nossas múltiplas vidas aqui na Terra. Nossos sentimentos mais belos, mais nobres, ficam assim asfixiados por esse hedonismo, essa ânsia de prazer constante que assoma na vida dos seres humanos e que nos cerceia os pensamentos, as palavras, as atitudes que nos possam permitir, garantir uma alegria e uma felicidade mais verdadeira e até mais longa. Então, nós vivemos aqui na Terra os prazeres e as alegrias muito momentâneas e cada vez mais rápidas e fugidias. Resultado é esse mundo que nós conhecemos hoje e de que tantos reclamam como se eles não tivessem colaborado, né, em suas múltiplas existências para que esse mundo fosse desse jeito hoje. A profilaxia desse estado a que chegou o mundo, a que o nosso planeta atinge nos dias de hoje, sempre esteve à disposição de todos nós, seres humanos, de nós, habitantes da Terra, em todas as épocas, em todas as culturas da humanidade. Segundo Emmanuel, no seu livro Roteiro, o homem conheceu esse roteiro. O homem soube da necessidade de só fazer ao outro aquilo que gostaríamos de receber. E assim, Emmanuel lista, dizendo: os gregos conheciam assim: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Os persas diziam assim: fazei como quereis que vos faça. Na China, o que não desejais para vós, não façais aos outros. No Egito, deixai passar aquele
que fez aos outros como desejava para si. Entre os hebreus, dizia-se: o que não quiserdes para vós, não desejais para o próximo. Entre os romanos, a lei gravada no coração dos homens é esta: amar os membros da sociedade como a si mesmos. Então, as recomendações chegaram a toda a humanidade, em todas as épocas, mas o homem, embalado nas redes dos prazeres egoísticos, tão fáceis quanto efêmeros, cuidou de não segui-los. Essa ligação, erro, dor, que acontece aqui na Terra. Realmente a Terra é planeta de sofrimento. E a gente, acompanhando a história da humanidade, nós vamos ver em todas as revelações da Terra essa relação, essa ligação erro-dor. Na Bíblia, nós vamos encontrar a Bíblia inteira, mas nós destacamos, né, na Bíblia, que é a história de nossa antiguidade, a antiguidade de nossa humanidade, da nossa cultura ocidental, nós vamos encontrar em Levítico 26:15 essa recomendação. E se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, então eu vos farei isto: porei sobre vós o terror e a tísica, a febre que consumam os olhos e esgotam vida. Já no livro de Deuteronômio, capítulo 28, nós temos a listagem das doenças advindas dos nossos equívocos, dos nossos erros. Pestilência, tísica, a tuberculose, febre, inflamações, tumores malignos e sarnas, cegueira, loucura, doenças dos joelhos e das pernas. Bem, isso no tempo do temor, né? Que é uma palavra que a gente encontra muito no Antigo Testamento, temor de Deus. Os homens realmente eram movidos naquela época de total indisciplina, naquela época de muita brutalidade, os homens eram movidos pelo medo. E o tempo passa e vem bem mais tarde Jesus à Terra e reafirma essa ligação, erro, dor. E ele diz ao paralítico que ele encontra no tanque de Betesda e que o cura há 38 anos, aquele homem estava ali doente, esperando para se jogar na água, que acreditava-se miraculosa, o primeiro que se jogasse na água ficava curado. E esse homem não tinha quem o jogasse, mas ia para a beira da piscina esperar o tal momento, a tal onda que se formava numa esperança de ficar curado. E Jesus passa e cura. E curou, e dizendo a ele: perdoados te são os seus pecados. E mais tarde o encontra curado, feliz, no templo. Mostra um bom exemplo. O homem foi ao templo sozinho agradecer a cura, né? E ele encontra e fala, dá um alerta para esse ex-paralítico. Olha que já estás curado, não tornes a pecar, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, nova relação
da dor de hoje com o pecado de ontem. Passam-se os séculos. E aí nós vamos encontrar em Allan Kardec e vamos ler no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. A desgraça, que à primeira vista parece imerecida, tem, pois, sua razão de ser, e quem sofre sempre poderá dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Isso seguidamente, Velho Testamento, Novo Testamento e a revelação espírita. As três revelações confirmando essa relação pecado-dor. Mais recentemente, pela mediunidade de Chico Xavier, Emmanuel nos esclarece a respeito disso no livro O Consolador, dizendo: o homem que, enquanto o homem se desvia e fraqueja por estar distante da iluminação, por ignorância ou por cegueira, seu erro justifica-se. Mas a falta cometida com plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento, é o pecado contra si mesmo. A alma estará, então, repudiando suas divinas possibilidades. É o que nos diz Emmanuel. Nós já conhecemos. Já veio lá no Antigo Testamento, já veio Jesus fazendo a mesma associação e já veio Allan Kardec consolidando tudo isso. E Emmanuel explica no livro Consolador que este é o pecado que não é perdoado. Ele explicando a máxima de Jesus, quando diz: o pecado contra o pai será perdoado, o pecado contra o filho será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. É aí que reside o pecado contra o Espírito Santo. O pecado depois da bênção do conhecimento. O que Jesus nos falou no Evangelho. Se eu não tivesse vindo, nem vos tivesse falado, não teria esse pecado. Mas agora permanece o vosso pecado. Por quê? Porque já sabiam, né? Jesus não lava pés dos seus discípulos, ele manda que os discípulos fizessem isso uns aos outros. E aí ele diz: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Ou seja, seremos felizes só quando praticarmos as coisas, as revelações que Jesus nos veio trazer. Então, é o pecado contra nós mesmos, contra as possibilidades divinas que habitam dentro de cada um de nós, o pecado contra o Espírito Santo, que deve ser, sim, ressarcido para nosso aprendizado no rumo da evolução. Isso, o pecado contra o Espírito Santo, vamos encontrar em Mateus 12, 31, 32. Nosso tempo, vem a obra de André Luiz, que vai, então, nos descrever o processo, né? Vai fazer isso tudo em muitas obras, muito lentamente, descreve para nós esse processo de resgate dos nossos erros, especialmente no livro Ação e Reação, que explica, fala
sobre uma criatura que havia assassinado o próprio pai. E ele botou fogo na casa do pai. E a lei da terra não o alcançou, mas a lei de Deus, que se encontra dentro dele, que se encontra dentro de nós, o alcança. E vai nos alcançar onde estivermos. E aí fala André Luiz, tendo sofrido por longo tempo o trauma perispirítico, ou seja, depois da morte, ele sofreu, caiu na real, na atrocidade que fez com quem lhe deu a vida por causa de dinheiro, ele cai na real e sofre o trauma perispirítico do remorso por haver incendiado o próprio pai. Ele acaba nutrindo em si mesmo estranhas labaredas mentais que o castigaram intensamente no além-túmulo. Renasceu por isso com a epiderme atormentada por vibrações calcinantes que desde cedo se expressaram em sua nova forma física. Então, o remorso, a dor do remorso, ele começa naturalmente a imaginar a dor do pai sendo comido pelo fogo, e ele nutre nele mesmo um corpo muito mais rarefeito que esse corpo mais bruto, mais físico que nós temos, e que registra com muita facilidade as injunções todas de nosso pensamento. Aí André Luiz nos explica o processo. Deus não precisa ver e castigar como a gente aprendia quando era pequenininho. Deus castiga. Quanta criança ouviu isso? Graças a Deus, eu nasci em lar espírita, nunca ouvi essa aberração, né? Deus castiga. Não. André Luiz fala desse processo como processo desenvolvido de nós para nós mesmos. Não é castigo de Deus. E Leon Denis também explica isso no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. A alma, quando desprendida, embora incompletamente, não só percebe, mas também sente com intensidade muito mais viva do que no estado de vigília. Ou seja, nossos sonhos, se eles são bonitos, eles são muito mais bonitos. A cor é diferente. Se sonhamos com um jardim florido, é muito mais, a cor é mais intensa, tudo é mais bonito. Nossos pesadelos também são intensos, nós acordamos esbaforidos, com falta de ar, com medo. Por quê? Porque estamos sem a proteção do corpo físico. Enquanto estamos na Terra e sofremos nossas dores emocionais, nós acabamos adoecendo o nosso corpo físico. Sempre depois de algum grande trauma, vem alguma sequela no nosso corpo físico. Ele é nosso amigo e parceiro, porque quando nós o deixamos no sepulcro, nós vamos ter que enfrentar dores muito maiores se nós prosseguirmos fazendo ações distorcidas do bem aqui na Terra. Então, André Luiz atribui a culpa ao remorso que nos enlouquece e nos traz de volta à mente a cena do crime a todo instante. André Luiz atribui a isso as nossas dores. Isso é o que promove a instalação da doença no corpo espiritual, como nós vamos ver
adiante. Fato é que todos nós fomos avisados, em todas as culturas, por onde andamos, da necessidade de amar ao próximo como a nós mesmos e só fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. E fomos também orientados por três grandes reveladores do nosso planeta a respeito da repercussão imediata ou um pouco mais tardia dos nossos atos aqui na Terra. Revendo os fatos, vamos ver que com Moisés nós tivemos a lei de justiça e buscávamos andar no caminho reto por medo ou temendo castigos. Com Jesus veio a lei de amor sobre a justiça, o suave aviso: olha, que já estás curado, não tornes a pecar. Com Kardec, a verdade, a possibilidade de fazer diferente, de refazer. Fala-nos do braço elástico da misericórdia divina que, que está sempre nos dando uma oportunidade nova e que não dá uma dor maior nem um milímetro do que aquela dor para as quais já estamos prontos para receber. Então, e André Luiz, enfim, faz esse detalhamento do processo de expurgo de tudo aquilo que gera dor. Então, todo o detalhamento da necessidade da dor, que também nós encontramos em Leon Denis. São alertas para todas as fases de nossa maturidade espiritual. A verdade, porém, é a mesma, segundo Emmanuel. Todas as ideias religiosas que as criaturas humanas traziam consigo do pretérito milenário destinavam-se a preparar o caminho para o homem receber e aceitar o Cordeiro de Deus com sua mensagem de amor perene e reforma espiritual definitiva. Esse é o tema de hoje. A nossa reforma espiritual definitiva, que só acontece após a nossa conversão às palavras do Evangelho de Jesus. A conversão no sentido de mudança de comportamento, de mudança de hábitos, de mudança de atitudes. É por essa reforma espiritual que naturalmente surgiu esse templo em que nós falamos hoje. Foi com esse desejo de espalhar as mensagens de Jesus que um dia se ergueu essa casa de oração aqui nesta terra abençoada pelo amor de nosso Pai. Das dores emocionais assim mais conhecidas nossas, nós vamos relacionar algumas. A traição de nossos amores e de nossos amigos. Sim, porque diz Emmanuel, comentando a traição de Judas, que a traição não é planta de campos contrários, é planta de nossa própria semeadura. Então, quase sempre vem de amigos, né? Abandono daqueles que amamos ou confiávamos tanto que nos amassem também. Mães que abandonam filhos, filhos que abandonam seus pais. Essa é uma dor que eu vi trabalhando com idosos
em asilos, como eu vi sofrimento, a perda por morte, especialmente de nossos pais e de nossos filhos e de nossos irmãos. São muito dolorosas essas dores. O alijamento social, seja por erros que cometemos, né, e vamos para a prisão, seja por preconceitos, seja pela própria velhice, quando nos jogam nos asilos e ficamos confinados, sem ver a vida, nem o movimento e nem os nossos amados. Os bullying que sofremos durante toda a nossa vida e que deixaram marcas também desagradáveis. Outra é a dor bonita, a dor da saudade. A saudade é a luz que fica da pessoa, ou a saudade é o metro do amor, como diz o professor Clóvis, mas, de qualquer maneira, ela dói em nós. E muitas outras dores, como a dor da solidão, nas nossas deficiências físicas ou mentais, quando nos afastamos dos amigos, da vida social, por alguma doença física, ou quando nos isolam por algum acometimento mental. Ao tempo de Jesus, os doentes físicos sofriam muito essas dores, porque eles eram alijados do convívio social, porque aquele povo teocrático em exagero achava que as doenças eram castigos de Deus por aqueles que não o amavam. Então, eles alijavam os doentes porque eles não amavam a Deus. E os doentes sofriam. Nós conhecemos bem o Vale dos Leprosos, as dores desses vales, descritos por tantos, aí trazidos para nós, né? Então, por isso, Jesus contou a parábola da separação das ovelhas e dos bodes, enfatizando a necessidade de irmos ao encontro dos que sofrem. Quando ele chama as ovelhas e diz, separa dos bodes, e diz, vinde a mim, benditos de meu Pai, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, era estrangeiro e me hospedastes, estive doente e me visitaste, preso e me foste ver. Ou seja, ele fala do suprimento das necessidades materiais. Aquela caridadezinha mais facinho que a gente faz. Caridade fácil de doar alguma coisa, dar uma roupa para agasalhar, né? Dar um copo d'água, dar um alimento. Isso é a caridade privilegiando o corpo. Essa é a mais fácil, por isso Jesus começou por ela. Depois ele fala, era estrangeiro e me hospedaste. Ou seja, me deste segurança. Quanta segurança nós podemos ofertar com uma palavra, com um afago na cabeça de alguém, com um abraço. Então, era a segurança que alguém que está viajando, está com medo de assaltos, dos ladrões que assaltavam nas estradas naquela época, e alguém abriga na sua casa. A hospedagem é outra forma de caridade. Estive doente e me visitaste. Isso é outra forma de caridade que exalta a amizade, a fraternidade entre os homens. Depois, estive preso
e me visitaste. Essa é a caridade espiritual, de animar, de consolar, de preencher o vazio de alguém que fica horas sem ter o que fazer numa prisão e contemplando seus erros. Eis aí um meio de nos reformarmos pelo trabalho a serviço dos mais sofredores que nós mesmos. Mas o nosso egoísmo preferiu a dor. Jesus já nos ensinou isso há 2000 anos. Por isso que nós somos hoje visitados por tantas dores. Pecamos contra nós mesmos. Não pecamos contra Deus, porque o pecado contra Deus, contra Jesus, será perdoado. Mas nós pecamos contra nós mesmos. E Deus que nos ama, nos educa, nos defende de nós mesmos. Esse é o pecado que deverá ser ressarcido para o nosso aprendizado. Jesus nos avisou bem claramente no Sermão do Monte. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o para longe de ti. Quem arranca? Ele não diz que Deus vai arrancar nosso olho. Ele não diz que Deus vai arrancar nossa mão que nos escandaliza. Ele diz, arranca-o. Nós é que temos que arrancar. E em toda codificação, nós lemos essas informações associando a dor como limpeza do espírito, por experimentarmos as mesmas dores que infligimos aos outros. Há um caso no livro, acho que Os Mensageiros, de André Luiz, se não é não foi Missionários, é Os Mensageiros, em que há um lugar que é só de cadáveres. São pessoas que morreram e continuam como cadáveres lá, deitados, duro, né? Porque estão presos à lembrança dos crimes tenebrosos que praticaram aqui na Terra. Ficam vendo aquele filme sem parar na mente. Então, são as pessoas que nem acordam, que continuam cadaverizados na vida espiritual, sentindo aquelas lembranças afetarem seus próprios corpos espirituais. Então, o processo de fixação da dor, a gente está conhecendo na obra de André Luiz, que abre um leque amplo demais de visão das nossas dores. Explica-nos e exemplifica-nos com casos reais que ele vai analisando no seu cotidiano da vida espiritual, de muito trabalho, junto com os seus instrutores. E ele vai revelando para nós o processo pelo qual a dor se infiltra em nós, em nossa mente, adoecendo nossos corpos espirituais, que vão fazer irradiar para o nosso novo corpo físico quando reencarnarmos, pelas marcas que nós criamos no nosso corpo espiritual com as vibrações dos nossos pensamentos culpados. O conhecimento da força poderosa do pensamento e da existência desse outro corpo que sobrevive à morte do corpo físico e que grafa nele os nossos pensamentos. E são esses pensamentos os responsáveis
pelo câncer que nos visita, pela doença dos joelhos, pela loucura, tudo aquilo que está lá listado no livro de Deuteronômio, lá de Moisés, no Antigo Testamento. E há uma série de doenças, né? Inclusive os tumores, são doenças dos nossos erros do passado. Então, o terceiro milênio é agora marcado, né, por muitas dores, porque nessa hora se acelera o nosso processo de expurgo e também o de nosso aprendizado fixador da forma comportamental mais educada no que tange ao respeito ao outro. O próximo é a nossa ponte para Deus, definia Emmanuel. Sem o próximo não iremos a Deus. Por isso somos seres gregários. Por isso essa pandemia desnorteou tantas mentes, porque não estamos habituados ao isolamento. Nascemos para a convivência, a fim de aprendermos uns com os outros. Então, nós vivemos essa época de muita violência. O grande historiador Arnaud Tomby justifica assim: talvez a razão fundamental seja a perda da religião. Deixamos de acreditar nas formas tradicionais de religião e não encontramos novas alternativas. Vivemos assim um vácuo religioso. Então, a religião, que sempre sossegou a mente e o coração dos homens, deixa de cumprir esse papel. E aí a humanidade se desnorteia, né? E hoje nós estamos aqui refletindo sobre a necessidade de conversão. Eu até escrevi esse livro, Evangelho, Conversão e Cura, defendendo essa tese de que a cura de nossa humanidade, dessas doenças que nos atormentam, só vai acontecer quando realmente estivermos convertidos às lições de Jesus. Hoje é o momento da gente se perguntar: o que estamos fazendo aqui hoje? O que nos leva a parar para ouvir uma palestra que nós buscamos? Naturalmente que buscamos o consolo de nossas consciências culpadas por nosso ontem desastroso e também buscamos nos educar numa nova compreensão dos fundamentos da lei de causa e efeito que vigora aqui na Terra desde que o mundo é mundo e que existe com vistas à evolução do nosso planeta, a uma vida futura melhor, né? A nossa situação melhorada através do nosso trabalho, das nossas lutas, das quais não devemos fugir, em favor de outras criaturas que convivem conosco na humanidade. A doutrina espírita nos trouxe o fora da caridade não há salvação e nos alenta o coração e nos traz ânimo para recomeçarmos. Como Pedro expurgou de si mesmo o medo que o fazia valente a ponto de arrancar a orelha do soldado Malco com uma espada, do seu medo que fez com que ele negasse Jesus na casa de Caifás e negasse que conhecia Jesus. Então, Pedro, que na mesma vida, por mérito dele, pôde refazer seu verbo
negacionista, o verbo que negou Jesus, e ele refez na mesma vida, quando Jesus ressurrecto lhe aparece e ele afirma por 3 vezes, após a pergunta de Jesus: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele respondia: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Por 3 vezes ele respondeu, falou a palavra amor, anulando a palavra negação. E naquela hora foi uma palavra de desamor a Jesus. Então, essa possibilidade que todos nós temos de refazer ainda aqui a nossa caminhada espiritual, essa possibilidade que Pedro teve, que Paulo também teve, mercê de muitas dores, porque passou essa chance. Todos nós teremos aqui na Terra e não devemos deixar passar. Eles sofreram muito para levar ao mundo as lições do Evangelho e tudo isso na mesma vida em que conheceram Jesus, enquanto todos nós negamos Jesus. Também estamos nós hoje aqui nesta casa erguida há tantos anos, trabalhando a nossa conversão em pessoas de bem. Gigantesco foram os trabalhos dos primeiros cristãos. Descomunal os seus sacrifícios, grandiosa a sua coragem. E, sobretudo, nós temos um relato lindo no livro de Atos, capítulo 15, que nos mostra as batalhas travadas entre eles mesmos, também difícil, porque muitas coisinhas, muitas minudências das tradições judaicas se queriam se inserir, né, na nova doutrina cristã. Então, era questões de alimentação, isso é impuro, isso é puro, era questão de circuncisão, se podia deixar os não circuncidados adentrarem os pórticos do cristianismo ou não. Tudo isso foi batalha, foi discussão. E, como essa, muitas e muitas outras coisas, e muitas dores eles tiveram para trazer o Evangelho até nós. Paulo narra, assim, em trabalhos muito mais, em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em navio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Aí, como a gente passa também por isso, né? Com o Espiritismo, que é o nosso Consolador prometido, o cristianismo, Rede Vivo, deixo aqui hoje essa reflexão sobre as dores, porque todos nós, espíritas ou não espíritas, temos que enfrentar aqui na Terra. Nossos templos aqui na Terra são uma construção
verdadeira, que devem ser erguidos sobre a rocha do Evangelho, para que não sucumba ante as tempestades avassaladoras dos pensamentos malsãos, das crendices, das novidades, muitas novidades chegando dentro da doutrina, que tem muito pouco a ver com a limpidez do edifício que Kardec nos ergueu. Muitos batem à nossa porta hoje em busca do entendimento da dor, em busca da razão de suas dores. Nossa doutrina, mais do que qualquer outra, nos fornece um sólido alicerce para esse entendimento. Então, ampliando o nosso entendimento, a cultura espírita nos cura o espírito, a fim de que os nossos corpos futuros não adoeçam tanto quanto esse corpo, porque a base das doenças está no espírito. Por isso, Jesus, alertado por Pedro, que muita gente o procurava em busca de cura, Jesus deixa essas criaturas e diz a Pedro: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue. Foi para isso que vim. Então, Jesus estava querendo, naquela hora, curar os nossos corpos para a eternidade. Não era curar os leprosos que depois voltaram a adoecer de outra coisa e morreu. E morrer. Não era curar os paralíticos que depois também vieram a morrer, porque é lei do planeta. Todos nós vamos morrer. Ele queria salvar nossos futuros corpos, salvando os nossos espíritos da doença. Por isso, ele preferiu pregar. A pregação é isso. É uma forma de tratamento para os nossos espíritos. É por isso que estamos aqui, é por isso que mesmo mais idosos e mais cansados, todos nós estamos abraçando a nossa tarefa de pregar, porque sabemos que a cura da humanidade está no conhecimento do Evangelho de Jesus, que há de transformar nossos hábitos, transformando nosso caráter, mesmo que lentamente, aqui na Terra. Conversão e cura. Por quê? Porque já andamos no caminho religioso faz muito tempo e ouvimos falar muito de Jesus e conhecemos suas lições, emocionamos-nos com o Sermão do Monte, conhecemos a ternura com que Jesus tratou a humanidade. E como disse o professor Humberto no prefácio desse livro, convencidos do valor imperecível do Evangelho, já são muitos. Convertidos à moral evangélica são, infelizmente, ainda muito poucos. Por isso, os caminhos do homem ainda são tão ásperos, cheios de dor e de conflitos aqui na Terra. Então, essa necessidade de registrarmos profundamente em nós, que só a verdadeira conversão produzirá a nossa cura definitiva e que a casa espírita é um grande celeiro de medicamentos para as dores de hoje e, sobretudo, de um tratamento profilático para não adoecermos mais amanhã. Foi assim com Zaqueu.
em cuja casa Jesus se hospedou um dia, foi jantar com ele, que pretende a nossa casa espírita oferecer uma ajuda a um pequenino propósito de mudança onde efetivamente ele existe. Queremos converter ninguém. Queremos que as pessoas raciocinem conosco a respeito da misericórdia de Deus Pai, porque essa transformação, ela é individual, ela é individual. As pessoas ouvem, registram, mas fazem a sua metanoia, operam a sua mudança se quiserem se converter. Então, nossa conversão envolve novo conhecimento do nosso propósito ao vir à Terra. Isso a casa espírita nos adverte, nos ensina. Somos os transformadores desse planeta por meio de nossos exemplos diários de espíritos já reformados. Não esperemos por missionários que desçam do alto em nosso socorro. Muitos já vieram, como Paulo, e contou o que aconteceu com ele. O mesmo que aconteceu com Jesus. Muitos já vieram, não foram compreendidos. A tarefa de transformação é de cada um, é individual. E todos nós estamos aqui nessa hora ouvindo essa palestra para operarmos essa mudança. O tempo nos aguarda, mas o tempo também tem a sua hora para cada um de nós. Há tempo para tudo na face da terra, está lá nos registros bíblicos. Há tempo de plantar e há tempo de colher o que se plantou. E nós já estamos na hora da colheita, na hora da separação do joio e do trigo. Zé Grosso, um espírito querido nosso, fez uma quadrinha certa vez e, pela mediunidade de meu pai, Peixotinho, ele grafou com radioatividade na parede, bem no alto da cabine onde meu pai se deitava para as reuniões de efeitos físicos. E ele gravou assim: o tempo passa veloz. Aproveitai, meu irmão, seguindo a luz do Evangelho, com Jesus no coração. Não é mais na mente, não é mais nos lábios, é Jesus no coração, tendo o Evangelho na alma e Jesus no coração. Pensamentos, palavras, atos nossos de cada hora hão de falar de Jesus aos homens. E imaginemos a cada passo do nosso dia de hoje os passos de Jesus nos nossos. Que faria Jesus? Porque, como nos diz Alta de Souza, hoje, Senhor, resplende um novo dia que deveres e júbilos condensa. Nova esperança luminosa, imensa, renascendo da noite espessa e fria. Dá-me trabalho por excelso guia. Ensina-me a servir sem recompensa e a fazer do amargor de cada ofensa uma prece de amor e de alegria. Que eu te veja na dor com que me elevas, por flamejante sol rompendo as trevas ante a beleza do celeste abrigo, e que eu possa seguir na caravana dos que procuram na bondade humana a glória oculta de viver contigo. Boa noite a todos. Muito obrigada. Vamos orar. Senhor,
da paz, da verdade. É hora de louvar-te, Senhor, os sacrifícios imensos a fim de que hoje, nesse momento revolucionário do nosso planeta, encontrássemos, com certeza, a hospedagem amiga no seu coração, através das verdades santas que fluíram fáceis de seus lábios, convertidos sempre e convertendo-nos sempre ao amor. Nessa hora, Jesus, te agradecemos por esta casa, pelos anos que esta casa de luz vem servindo a tantos. E te pedimos que a abençoe e abençoe a todos que aqui trabalham, honrando a sua condição de trabalhador cristão espírita. Seja conosco, Senhor, e despeça-nos na tua paz. Que assim seja.